Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 9, Cuidado com a cobiça. Antes vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção, buscando a unção do Espírito Santo para mim e para os meus irmãos. Abre a nossa mente para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Responde às orações do teu povo, supre as necessidades de cada um que está clamando, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Cuidado com a cobiça. A cobiça tem a ver com o pensamento. A cobiça não é um ato visível, não é a manifestação de uma ação, mas a cobiça, ela está na mente. Você cobiça com os pensamentos, desejando para você aquilo que não é seu. O verso áureo diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12, 15. Avareza e cobiça têm a mesma raiz. A cobiça é definida como um desejo desordenado de uma pessoa por riqueza ou posses que não lhe pertencem. Mas não diz respeito somente a posses e a bens. Você também pode cobiçar a mulher do teu próximo. Por isso, queridos, a cobiça é um grande problema, grande o bastante para se equiparar à mentira, ao roubo e ao assassinato. É tão prejudicial que Deus escolheu nos advertir contra a cobiça em sua grande lei moral, os 10 mandamentos. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Êxodo, capítulo 20 e o verso 17. A cobiça é listada com frequência entre os pecados abomináveis que impedem alguém de entrar no céu. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Disse Jesus. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. A cobiça, queridos irmãos, é listada junto com a extorsão, a idolatria, a fornicação e o adultério. É isso que dizem os textos da palavra de Deus. Nesta semana, nós veremos exemplos do quanto a cobiça é ruim e o que podemos fazer para ficarmos longe deste pecado. Que Deus unja a mim e a você, meu querido irmão. Unja os nossos olhos, para que não cobicemos aquilo que é do próximo, aquilo que não nos pertence. Que os nossos olhos estejam fixos nas coisas superiores, nas coisas do céu. Como disse o apóstolo Paulo, pense nas coisas de cima, nas coisas do céu. Nosso encanto deve ser o céu, não este mundo que está sendo preparado para a destruição, para o fogo. Vamos concentrar nosso pensamento no Senhor do céu, Jesus Cristo. Com Ele vivermos eternamente. Alegre-se, contente-se com esta bendita promessa de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, o supremo pecado original. Será que o pecado original de Lúcifer foi a cobiça? O que você acha? Com frequência surge a pergunta, e é compreensível, sobre como o pecado surgiu no universo de Deus. Talvez seja a cobiça o pecado original supremo. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler então Isaías, capítulo 14, e os versos 12 a 14. Isaías, capítulo 14, e os versos 12 a 14. Aqui nós lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações?
E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Este foi o desejo de Lúcifer. Queridos, quando a palavra de Deus diz aqui que ele foi chamado de estrela da manhã, filha da alva, quem estava falando com Lúcifer lá no céu? Deus. Deus estava falando com Lúcifer. Era o próprio Filho de Deus, o Deus Filho, que quando encarnou aqui na terra, nascendo do ventre da Virgem Maria, ele foi chamado de Jesus, o nosso Salvador. Foi ele quem dialogou com Lúcifer no céu. Por que nós estamos dizendo que foi ele? Porque ele se proclama como a verdadeira estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E foi quando o Pai, Deus o Pai, introduziu o Filho diante da hoste celestial, diante de todo o exército celestial, e apresentou o Filho como chefe dos anjos. Queridos, naquele exato momento em que o Pai apresentou o Filho como chefe dos anjos, todos os anjos se curvaram diante do Pai e do Filho. Mas Lúcifer, embora também tenha se curvado, ele não aceitou a posição que o Pai deu ao Filho de ser o chefe dos anjos, o arcanjo Miguel. Queridos, Lúcifer estava cobiçando esta posição de chefe dos anjos para si mesmo. A posição dada ao Filho era cobiçada por Lúcifer para ser dele. Ele se considerava o mais inteligente de todos os anjos, o mais poderoso, o mais esperto, e ele tinha certeza de que ele seria o chefe dos anjos. Quando o Pai introduziu o Filho como chefe dos anjos, Lúcifer não aceitou, e ele começou a nutrir dentro dele este descontentamento e espalhar entre os anjos no céu o seu espírito de descontentamento. Queridos, este foi o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade tem a ver como surgiu no coração de um anjo perfeito o desejo da cobiça, de querer uma posição que Deus deu ao próprio Filho. O Deus Filho é Deus, é Deus. E agora um anjo, uma criatura, estava desejando a posição de Deus. Por isso aqui, quando nós lemos, nós entendemos que era o próprio Deus Filho, a estrela da manhã, que estava conversando com Lúcifer. Quando nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 22, abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 22 e o verso 16, nós lemos que Jesus se declara como sendo a verdadeira estrela da manhã. Aqui lemos: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. É Jesus quem está falando. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus disse: eu sou a resplandecente estrela da manhã. E agora, alguém lá no céu, este Lúcifer, queria ser a resplandecente estrela da manhã, filha da alva. Por isso, o Deus Filho conversa com Lúcifer dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã? A verdadeira estrela da manhã está perguntando para Lúcifer, aquele que queria ser, estava cobiçando a posição de ser a estrela da manhã, o chefe dos anjos. E ele então pergunta: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Em profecia, estrelas significam anjos. Eu subirei acima das estrelas de Deus significa que Lúcifer queria ser mais do que anjo, acima das estrelas, acima dos anjos. Exaltarei o meu trono, diz aqui. Veja a cobiça no coração de Lúcifer. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Na Bíblia, o lado do norte é o lado do trono de Deus. E Lúcifer queria colocar o seu trono na banda dos lados do norte. Ele queria ser Deus, como até hoje
Até hoje Satanás quer ser Deus, quer ser adorado como Deus. Por isso diz o verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele cobiçava a posição do Deus Filho, Jesus Cristo. Meus queridos, descontente com a posição que ocupava, embora fosse a principal e a maior posição entre os anjos, mas ele estava descontente com a posição que ocupava, apesar de ser mais honrado do que a hoste celestial. Ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Por que Criador? Porque Deus criou todas as coisas através do Filho. Conforme nós lemos em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Ali está muito claro em João capítulo 1, verso 1 até o verso 3. É este Verbo, o Logos, a palavra de Deus, que se tornou carne e habitou entre nós, diz João 1,14. É Ele quem criou todas as coisas. Portanto, Satanás estava almejando cobiçando a posição do Filho, o Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, o esforço de Satanás consistia em obter para si o serviço e a lealdade dos anjos, e cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao Filho, esse príncipe dos anjos, Lúcifer, aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo unicamente. Isto é o que está escrito no livro Patriarcas e Profetas, página 11. Meus queridos, em Efésios capítulo 5, verso 5, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5 e o verso 5. Aqui nós lemos, Efésios 5, 5, porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento é o mesmo termo para cobiçoso, aquele que cobiça, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está muito claro que os avarentos, os cobiçosos, eles não entrarão no reino de Deus. Lemos também em Colossenses capítulo 3 e o verso 5. Colossenses capítulo 3 e o verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza. Está vendo aqui? A cobiça, a avareza está presente entre os pecados condenados por Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que deveremos mortificar? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a cobiça, que é idolatria, chamado de idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus não aceita a idolatria da cobiça. Queridos, é impressionante que Paulo comparou por 2 vezes a cobiça com a idolatria. As pessoas praticam a idolatria quando adoram, ou seja, dedicam a vida a algo diferente de Deus, a algo criado, em vez de adorar o Criador. Cobiçar poderia ser, então, querer algo que não se deve ter, de tal maneira que o desejo por isso, em lugar do Senhor, se torna o foco do coração. Qual é o seu foco, meu querido irmão? Sem dúvida, a princípio, Lúcifer não sabia aonde os seus desejos errados o levariam. E isso pode acontecer conosco também. O mandamento contra a cobiça, o único que lida apenas com os pensamentos, que é o último mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Queridos, este mandamento lida apenas com os pensamentos. Pode nos impedir de cometer atos que levarão à violação de outros mandamentos também. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 e 7. Aqui nós temos uma orientação de Deus,
uma proteção contra a cobiça. Vamos ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e o verso 6. Aqui nós lemos: mas é grande ganho a piedade com contentamento. É grande aos olhos de Deus aquilo que você ganha, aquilo que você adquire com o seu trabalho, com contentamento. É grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Queridos, nós nascemos sem nada, e ao morrermos seremos levados para o túmulo sem nada também. Nada trouxemos e nada vamos levar. Por que então esta corrida louca pela cobiça, pelo acumular, pelo desejo de possuir coisas que não são nossas? Cobiça por coisas materiais, cobiça por um homem ou por uma mulher que não pertence a você. Por isso, o apóstolo Paulo diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, no verso 8, tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Deus insiste que você e eu deveremos desenvolver o espírito do contentamento. Isto não significa que você não deve lutar por uma casa melhor, um carro melhor. Isto não significa que você deve se conformar em fazer somente a escola primária e não desejar fazer a escola fundamental, ou então um segundo grau, ou então a faculdade, um doutorado. Não, queridos, nós deveremos ter ambições de crescer, de prosperar, mas nós não deveremos viver descontentes com aquilo que Deus já nos deu. Deus tem muitas bênçãos para você, mas nós deveremos ser agradecidos pelo que Ele nos tem dado e dedicarmos a Ele tudo o que temos e tudo o que somos. Este é o espírito de contentamento, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas as pessoas pecam pela cobiça, porque diz claramente aqui, o verso 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Quando você coloca como uma obsessão, quando se torna uma obsessão na sua vida, ser rico, então isto se torna uma idolatria. Você está adorando o Deus Mamon, o Deus dinheiro, e você vai fazer qualquer coisa para conseguir o dinheiro. Isto se torna um laço de perdição na sua vida. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Portanto, queridos, as bênçãos que Deus vai dar para você, como deu a Abraão, como deu a Jó, como deu a Jacó, essas bênçãos, que incluem bênçãos materiais, elas virão das mãos de Deus para os seus filhos. Mas o acúmulo da riqueza e da prosperidade não deve ser o ponto principal na vida dos filhos de Deus. Não deveremos nos tornar obcecados pelas riquezas, em possuir, em acumular tesouros na terra, porque tudo aqui será corroído pela ferrugem, pela traça. E Jesus disse, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Portanto, queridos, vamos fugir do pecado da cobiça. É o pecado supremo de Lúcifer. Foi o pecado da cobiça que transformou um anjo que foi criado perfeito, transformou-o num demônio. Oh, meu querido irmão, não vamos permitir que este mesmo pecado domine a nossa vida. Vamos viver com um espírito de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que temos e tudo que somos, pelo pão de cada dia, e vamos pedir a Deus que nos dê aquilo que Ele sabe que vamos administrar para a honra e glória de Deus. Como dizia Jó, eu sou o pai dos pobres. Que você também seja, meu querido irmão, pai dos pobres, investigando a causa dos pobres para ver onde você poderá ser uma bênção, onde você poderá ajudar. Assim como o pecado da cobiça transformou um anjo em demônio, assim a humildade em Cristo Jesus transforma homens e mulheres pecadores em santos
filhos e filhas de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, algo amaldiçoado no acampamento. Existia no meio do povo de Israel uma maldição. Maldição causada por um pecado não confessado, um pecado escondido, um pecado oculto. A história da vida de Acã foi registrada na Bíblia para ser uma advertência para você e para mim contra a cobiça. Acã cobiçou aquilo que não poderia ter para si. Deus proibiu tomar para si qualquer parte do despojo da cidade de Jericó. Todo o despojo, a prata e o ouro de Jericó, deveria ser dedicado para o Senhor. Foi um grandioso momento na história de Israel, o momento da tomada de Jericó. Depois de 40 anos no deserto, eles entraram finalmente na terra prometida. Por um milagre, cruzaram em terra firme o rio Jordão em seu período de cheia. Essa travessia foi tão impressionante que se derreteu o coração dos reis pagãos em Canaã e não tiveram coragem para lutar. Diz Josué capítulo 5 e o verso 1. Josué capítulo 5 e o verso 1. Aqui nós lemos: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Deus fez um grande milagre, secou as águas do rio Jordão, para que o seu povo atravessasse em seco. E esta notícia se espalhou por toda a terra pagã, dos reis pagãos, e o coração deles se derreteu, porque eles viram que Deus estava com este povo, e que eles não poderiam subsistir diante deles. Queridos, o primeiro desafio na conquista de Canaã foi a cidade murada e fortificada de Jericó. Ninguém sabia o que fazer para derrotar os habitantes desta cidade. Nem mesmo Josué sabia de antemão como Deus faria. Em resposta à oração, Deus revelou o plano para a destruição da cidade, o qual eles seguiram fielmente. Mas depois de a cidade ser tomada, as coisas tomaram um rumo diferente. Um rumo muito ruim. Vamos abrir aqui em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, nos conta a história. Aqui nós lemos: Prevaricaram os filhos de Israel, diz o verso 1, prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã, que era da tribo de Judá, se apossou daquilo que era proibido. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a cidade de Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos dalém do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos.
Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. E o final do verso 12 diz: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Josué não sabia que Acã tinha roubado uma capa babilônica e também uma barra de ouro, e tinha se apossado disso e tinha escondido na sua tenda. Josué não sabia. E quando o exército de Israel foi derrotado pelos poucos habitantes da cidade de Ai, porque era uma cidade pequena, e eles foram derrotados, 36 homens de Israel foram mortos, então Josué ficou muito triste, muito decepcionado. E então Deus disse: porque existe pecado em Israel. Existe pecado em Israel. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Queridos, foi assim que Josué então lançou sorte sobre as tribos de Israel. E a sorte caiu na tribo de Judá. E aqui diz o verso 17, Josué 7, verso 17. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado a Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma cunha, ou seja, uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Queridos, Acã cobiçou aquilo que não poderia ter cobiçado, roubou aquilo que não poderia ter roubado, escondeu na sua tenda. A sua esposa sabia disso, seus filhos sabiam disso. A tenda era pequena, eles estavam dormindo em cima do roubo, em cima dos objetos roubados. E aqui diz o verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas. Você está vendo que o pecado foi de Acã, mas porque a esposa concordou, porque os filhos concordaram, porque não denunciaram o pecado de Acã, eles também se tornaram cúmplices. Por isso diz aqui que na hora de executar a ordem de Deus não foi trazido somente Acã, mas também a esposa e os filhos e as filhas e os seus bois e os seus jumentos e as suas ovelhas e a sua tenda e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Tudo foi apedrejado e depois foi queimado. Queridos, Deus abomina a mentira, Deus abomina o roubo. Mas tudo começou com a cobiça. Tudo começou com um pensamento na mente, desejando para si aquilo que não lhe pertencia. Meu querido irmão, que exemplo precioso Deus deixou na sua palavra ao registrar a história de Acã, para que você e eu sejamos advertidos contra o pecado da cobiça. Uma vez confrontado, Acã admitiu o que fez, dizendo que tinha cobiçado aquelas coisas. Acã admitiu, mas a admissão
não é confissão. Existe o entendimento, muitas vezes o entendimento enganoso, de que as pessoas, quando são descobertas em seu pecado, quando não tem mais saída, e eles confessam o pecado, as pessoas dizem, ele confessou o pecado. Queridos, isso não é confissão. O caso de Acã não foi confissão, foi admissão. Admitir o pecado não é o mesmo que confessar o pecado. Confessar o pecado ocorre quando você ainda não foi descoberto. Quando você é tocado pelo Espírito Santo e se arrepende e vem e confessa o pecado antes de ser descoberto, antes de provarem o seu pecado. Mas depois que foi descoberto, depois que tudo foi provado e você simplesmente admite que realmente cometeu aquele pecado, isso não é confissão. Foi exatamente isso que aconteceu na história de Acã. Ele não confessou, ele admitiu. Acã admitiu o que fez, dizendo que tinha cobiçado aquelas coisas, apesar da explícita ordem de Deus para não tomarem para si o despojo. Isto está em Josué capítulo 6 e o verso 18, aqui nós lemos, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Toda a prata e todo o ouro irão para a casa do Senhor, para o tesouro do Senhor. Ninguém deveria pegar nada. Todos sabiam disso. Acã também sabia, mas ele escolheu roubar, tomar para si aquilo que era do Senhor. Acã fez exatamente o contrário do que Deus falou, trazendo descrédito sobre toda a nação de Israel. Após a derrota na cidade de Ai, Josué temeu, dizendo, quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué 7:9. Meu querido irmão, Acã trouxe maldição sobre todo o Israel. Queridos, Acã, quando cobiçou aquilo que não era dele, ele raciocinou mais ou menos assim. Bem, é quantidade tão pequena em comparação com todo o restante do saque do despojo, ninguém vai saber. E o que existe de mal eu pegar esta barra de ouro, esta capa babilônica? Além disso, minha família precisa de dinheiro. Queridos, Acã, ele racionalizou. Deus não quer que você racionalize. Deus não quer que você fique argumentando e justificando o pecado. O que é pecado, e nós deveremos fugir do pecado. O que não é nosso, não é nosso. O que é de Deus, é de Deus. Deveremos ser estritamente fiéis, íntegros, honestos. Que Deus livre a mim e a você do pecado de Acã. O pecado que derrubou Lúcifer foi a cobiça. O pecado que levou Acã e a toda a sua família para a perdição foi a cobiça. Pense um pouco, quando o pai da família, o cabeça da família peca, ele traz maldição não somente sobre si, mas também sobre a esposa e sobre os filhos, porque eles se tornaram cúmplices do pecado do pai. Por isso, meu querido irmão, nós deveremos nos levantar contra, não deveremos guardar silêncio, tornando-nos cúmplices do marido, cúmplices da esposa, cúmplices dos filhos. Você sabe por que Eli, o sacerdote Eli, se perdeu? Porque ele também se tornou cúmplice dos pecados de Ofni e Finéias, os seus filhos, que eram fornicários, eram prostitutos, dormiam com as mulheres na porta da tenda da congregação, e Eli se tornou cúmplice. Por isso, eles se perderam. Que pela graça de meu Senhor Jesus, você e eu, fortalecidos pelo Espírito Santo, sejamos íntegros, honestos e verdadeiros. Aleluia! Na parte de terça-feira, o coração de Judas. Oh, meu querido irmão,
Quando nós pensamos no céu perfeito, nos anjos criados perfeitos, nós ficamos imaginando como surgiu lá no céu perfeito, no coração de um anjo perfeito, como surgiu a cobiça. É o mistério da iniquidade. Lúcifer foi criado perfeito, diz lá em Ezequiel capítulo 28, perfeito eras quando foste criado. Queridos, a mesma pergunta nós fazemos quando pensamos nos 12 discípulos de Jesus, nos 12 apóstolos. Como é que entre aquele grupo tão pequeno de 12 homens poderia existir um que era ladrão, um que era cobiçoso, que começou a lançar mão do dinheiro que entrava na bolsa, porque ele era o tesoureiro do grupo. Judas era o tesoureiro do grupo. E ele lançava a mão e pegava para si parte daquele dinheiro que entrava. Judas pecou pela cobiça. O mesmo pecado que derrubou Lúcifer, transformando-o num demônio, transformou também um apóstolo de Jesus num demônio, num homem perdido. Uma das histórias mais trágicas da Bíblia é a de Judas Iscariotes. Ele teve o privilégio que apenas outras 11 pessoas na história tiveram, de viver com Jesus 3 anos e meio, de receber, de ouvir as lições diretamente da boca de Jesus. Muitas pessoas que nunca tiveram nada parecido com as oportunidades que Judas teve, muitas pessoas serão salvas, enquanto ele, que teve todo este privilégio de conviver intimamente com Jesus por 3 anos e meio, ele está destinado à destruição eterna. Por quê? O que aconteceu? A resposta pode ser encontrada em uma palavra somente: cobiça. Os desejos do coração de Judas. Judas convivia com Jesus Cristo, mas Judas não permitiu que as verdades proferidas por Jesus santificassem o seu coração. Queridos, nós podemos estar na igreja, nós poderemos estar cantando com os nossos irmãos, participando do coral, nós poderemos assistir os sermões, mas nós poderemos impedir que todas estas verdades proferidas tragam sobre nós santificação, mudanças. Não é o fato de estar vivendo na presença de Deus. Lúcifer vivia na presença de Deus e se deixou corromper. Judas vivia entre os 12 apóstolos na presença de Jesus e se deixou corromper pela cobiça. Então, meu querido irmão, esta é uma lição para mim e para você. Não basta ser membro da igreja. Não basta nascer na família de um pastor. Não basta pertencer à igreja verdadeira. Nós temos que deixar que a verdade nos santifique. A santificação, obra que o Espírito Santo opera na minha e na sua vida. Nós temos que ser diariamente transformados à semelhança de Jesus. Judas conviveu 3 anos e meio com Jesus, mas não se deixou transformar à semelhança de Jesus. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler em João capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 12. Aqui o verso 1 até o verso 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. Então Maria, tomando um arratel, ou seja, um vaso, de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, do perfume. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Veja que este vaso de unguento de nardo puro era um presente muito caro, porque o próprio Judas, que sabia avaliar muito bem o preço, disse:
por que não vendemos isto por 300 dinheiro? Um dinheiro seria o trabalho de um dia. 300 dinheiros seria o trabalho de um ano todo. Veja todo o investimento que Maria fez num vaso de unguento de nardo puro e despejou-o sobre Jesus Cristo, ungindo-o. Queridos, Maria deu tudo o que possuía, ou até mesmo mais do que possuía. Ela deu o salário de um ano inteiro para ungir o corpo de Jesus. No entanto, Judas não olhou desta forma. Judas, com seus olhos financistas, com seus olhos de ladrão, olhos cobiçosos, disse: por que não se vendeu isso para dar aos pobres? A intenção de Judas não era dar para os pobres. A intenção de Judas era tomar posse, se apossar do dinheiro, porque ele era o tesoureiro do grupo. Isto está claro aqui na Bíblia. Diz aqui o verso 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Ora, queridos, eu dou graças a Deus porque a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus fala a verdade. A Bíblia falou com todas as letras que Judas era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Entre o pequeno grupo de discípulos existia um ladrão. No santo e perfeito cenário do céu existia um cobiçoso, Lúcifer. Ali entre os discípulos existia um cobiçoso, Judas. Queridos, nós não poderemos cair no mesmo pecado de Lúcifer, no mesmo pecado de Judas. Nós não deveremos somente frequentar a igreja, nós não deveremos somente ser membros da igreja. Nós precisamos receber a santidade de Jesus. Oh, meu querido irmão, a justificação é o ato que nos torna, aos olhos de Deus, justificados pela fé em Jesus Cristo. Nos tornamos filhos de Deus. E pelo nascimento da água e do Espírito, nascemos na família de Deus. Mas isto é somente o começo. Existe uma obra chamada a santificação que dura a vida toda. E a obra da santificação é operada pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Agora, uma vez justificados pela fé em Jesus Cristo, nascidos da água e do Espírito, agora começa em você e em mim a obra, a prolongada obra da santificação que dura a vida toda. Justificados pela fé e agora sendo santificados pela fé. Recebendo o download da mente de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai implantando em você a mente de Jesus, matando a cobiça, matando o egoísmo e colocando em você o amor, a bondade, a liberalidade, o desejo de ajudar, de se sacrificar, não tirar vantagem de nenhuma posição, não tirar vantagem de nenhuma pessoa necessitada, mas abrir as mãos para ajudá-las. É isso que Judas não fazia. Embora vendo Jesus Cristo, quão misericordioso ele era para com os pobres, os necessitados e os doentes, Judas olhava aquilo e não se comovia, não se deixou transformar pelo exemplo visível de Jesus. Queridos, será que nós estamos na igreja por meses e anos, ouvindo sermões, semanas de oração, assistindo conversões, ouvindo e vendo os milagres de Deus? E será que nós somos somente espectadores? Será que não estamos nos deixando transformar e santificar pela verdade? A experiência de Judas é um alerta para você e para mim. Aqui diz o verso 7. Disse, pois, Jesus, quando Jesus viu aquela crítica vindo de um ladrão, que era Judas, Jesus Cristo não ficou quieto. O que é que Jesus disse? Deixai esta mulher, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. No outro evangelho, que conta a mesma história, disse, por que a molestais? Ela fez uma boa obra para mim. Jesus se levantou em defesa de Maria.
Quando você vê uma pessoa sendo massacrada, criticada, pisoteada, escarnecida, o que você faz? Você lava as mãos, como Pilatos lavou as mãos? Você diz, eu não tenho nada a ver com isso? Você se cala? Quem cala, consente. Ou você se levanta em defesa da pessoa que está sendo pisada, menosprezada? Queridos, Jesus Cristo se levantou em defesa e disse, por que molestais esta mulher? Ela fez uma boa obra para mim. Deixai-a, para o dia da minha sepultura, guardou isto. Ou seja, ela ungiu o meu corpo antes da sepultura. Queridos, aqui no verso 8 diz, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Os líderes judeus, os homens religiosos, estavam planejando matar Lázaro, porque Lázaro tinha sido ressuscitado, e Lázaro era um testemunho vivo do poder de Jesus. E para que as pessoas não se convertessem a Jesus, estavam planejando matar Lázaro. A que grau de maldade descem aqueles que são somente religiosos? Deus não quer que você seja somente um homem, uma mulher religiosos. Não, queridos. Não são os religiosos que irão para o céu, mas são aqueles que se deixam transformar pelo Espírito Santo, à semelhança de Jesus, que se tornam imitadores de Jesus, que recebem a mente de Jesus Cristo e que se tornaram uma extensão aqui na terra, uma extensão das mãos de Jesus Cristo. É isso que Deus quer para você e para mim. A gentil repreensão do Salvador Jesus ao comentário avarento de Judas o levou a deixar o banquete e ir diretamente ao palácio do sumo sacerdote, onde os inimigos de Jesus estavam reunidos. Judas saiu daquela reunião ali, na casa de Simão, daquele jantar, e foi diretamente em busca dos sacerdotes para vender Jesus, para atrair Jesus por 30 moedas de prata. Por que 30 moedas de prata? Porque ele era cobiçoso, ganancioso. Queridos, o que aconteceu com Judas? Depois de tantas oportunidades maravilhosas e raros privilégios, por que ele faria algo tão mal? Segundo a profetisa Ellen White, ela escreveu, Judas amava o grande mestre e ansiava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida e esperava experimentar isso por sua ligação com Jesus. O Salvador não havia afastado Judas. Dera-lhe um lugar entre os 12. Confiou-lhe a obra de evangelizar. Concedeu-lhe poder para curar os doentes e expulsar demônios. Vejam, Jesus deu poder para Judas pregar, expulsar demônios e também curar os doentes. Queridos, como alguém que teve todos estes privilégios continuou sendo ladrão? Como? Continuou com um pecado não confessado, um pecado secreto, escondido. Todo pecado não confessado resultará em perdição para o pecador. Porque Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E quando você se agarra ao pecado, e o pecado e você se tornam uma só coisa, então você será destruído com o pecado. Judas não chegou ao ponto de se entregar totalmente a Jesus. Ele sempre ficou com um pé atrás. Não fez uma entrega completa. Todos nós, queridos irmãos, temos defeitos de caráter que, se forem submetidos a Jesus, podem ser vencidos através do poder de Deus. Mas Judas não foi submisso a Cristo e o pecado da cobiça, que ele poderia ter vencido por meio do poder de Jesus Cristo, o pecado da cobiça o venceu com resultados trágicos. Quem entre nós não luta contra a cobiça por uma ou por outra coisa?
O que Judas cobiçava era o dinheiro. E essa cobiça, um problema do coração, o levou a roubar e a trair a Jesus. O que é que você cobiça, meu irmão? Você cobiça a mulher do próximo? Qual é o seu pecado da cobiça? Tudo tem que ser confessado a Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo precisa ser abandonado. E o Espírito Santo, que dá poder para você e para mim, para vencermos o pecado, ele também nos santifica, implantando em nós a mente de Jesus. Que terrível lição para nós sobre o perigo da cobiça, não é mesmo? O que parece ser algo tão pequeno, a cobiça, um simples desejo ilícito no coração, pode nos levar à calamidade e à perda eterna. Queridos, entre os 10 mandamentos, o mandamento que menos nos assusta é o 10º. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo. Este é o único mandamento que trata com o pensamento. É na sua mente que você cobiça, que você deseja. E é na nossa mente que nós temos que receber a unção do Espírito Santo para santificar nossa mente, santificar nossos desejos. É aqui na mente que você decide vencer o pecado do pensamento, o pecado que antecede o ato, a ação pecaminosa. Vamos, em nome de Jesus, vencer o pecado no pensamento, pedindo a Jesus Cristo mente sã, mente santa. Dá-me a tua mente, querido Jesus Cristo, que o Espírito Santo implante em mim a tua mente, os teus desejos santos. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Na parte de quarta-feira, Ananias e Safira. Ananias e Safira poderiam ter entrado na história de uma forma diferente. Que bom quando nós lemos a história de Áquila e Priscila. Queridos, quando nós lemos a história de Áquila e Priscila, quando nós lemos a história de Abraão e Sara, queridos, nós como casais, marido e esposa, poderemos entrar para a história de Deus de uma forma diferente. Não precisamos imitar Ananias e Safira, que planejaram juntos, em segredo, enganar o apóstolo Pedro, enganar os apóstolos, enganar Deus. Meus queridos, marido e esposa, eles, quando deitados, com a cabeça no travesseiro, eles conversam, e eles planejam, e eles se abrem um para o outro. O que é que vocês estão planejando? Ananias e Safira planejaram pecar. Um pecado consciente, um pecado planejado. Vamos mentir. Vamos dizer que vendemos a propriedade, portanto, e vamos reter uma parte do dinheiro. Não precisamos dar tudo. Ninguém sabe qual é o verdadeiro valor que nós vendemos a propriedade. Oh, meus queridos, será que ninguém sabe? Será que Deus não tem o conhecimento de tudo? A presciência divina? Ele conhece tudo. Aquilo que está no seu pensamento, ele também conhece. Era um momento emocionante para se tornar membro da igreja. Era o primeiro século, era o início da igreja cristã. O derramamento da chuva temporã do Espírito Santo tinha recém acontecido. A igreja estava aquecida pelo fogo do Espírito Santo. Após o grande derramamento do Espírito Santo na chuva temporã, no dia do Pentecostes, os apóstolos pregavam o evangelho com poder e milhares estavam se juntando à igreja. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Isso está em Atos capítulo 4, verso 31 e 32. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
Atos 4, verso 31 e 32. Que lindo início da igreja cristã. Existia caridade. Cada um vendia suas propriedades e colocava aos pés dos apóstolos para que a necessidade dos pobres fosse suprida. Que privilégio Ananias e Safira tiveram, fazer parte da igreja primitiva, vê-la crescer e sentir a manifestação do Espírito Santo de forma tão marcante. Não havia nenhum necessitado, diz a Bíblia. Em Atos capítulo 4, verso 34 e 35, não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4, 34 e 35. Queridos, isso impressionou Ananias e Safira. Era uma igreja bela, unida pelo amor e pela caridade. Foi esse cenário que impressionou Ananias e Safira. Obviamente, impressionados com o que estava acontecendo e querendo fazer parte dessa comunidade, decidiram vender alguns bens e contribuir com os lucros para a igreja. Até aí, tudo bem? Então vamos ler agora Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 e o verso 1 até o verso 11. Atos capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava esta em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido com o marido. Verso 8. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Queridos, que história impressionante foi narrada aqui em Atos capítulo 5. Por que Deus contou esta história? Porque esta história foi incluída no relato bíblico, no texto bíblico. Porque ela tem lições para mim e para você. Ananias e Safira pecaram pela cobiça. Primeiramente, eles não precisavam ter votado. Eles não precisavam ter prometido dar todo o dinheiro da propriedade para Deus. Eles prometeram porque eles quiseram ficar bem diante da comunidade. Eles queriam ser vistos como pessoas caridosas, espirituais. Por isso, publicamente, eles disseram que vendiam a propriedade e dariam tudo para a causa de Deus. Não precisavam ter feito este tipo de voto, mas eles fizeram o voto. E quando nós fazemos um voto a Deus, nós deveremos cumprir com este voto. Aqui diz, no início, pareciam que eram sinceros em seu desejo de doar para a obra. No entanto, depois, o casal ofendeu o Santo Espírito ao ceder a sentimentos de cobiça. Começaram a lamentar o fato de terem feito aquela promessa e logo perderam a sua suave influência de bênção que lhes havia aquecido o coração
com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa de Cristo. Inicialmente, entusiasmados, fizeram uma promessa. E depois, pensando melhor em casa, conversando, Ananias e Safira, eles perceberam que eles tinham prometido muito. E então planejaram reter uma parte dos bens, uma parte do dinheiro daquelas propriedades. Em outras palavras, embora tivessem iniciado com as melhores das intenções, a cobiça fez com que aparentassem e fingissem ser o que não eram. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Atos 5:11. Depois desse incidente, todos, certamente, devem ter tido mais cuidado ao devolver o seu santo dízimo. Mas esse triste relato não foi incluído na Bíblia como um aviso sobre a fidelidade nos dízimos. Não foi só para isso. Não é somente nos dízimos que nós devemos ser fiéis, mas em todos os votos que fazemos para Deus, também nas nossas ofertas. Queridos, o exemplo e a história de Ananias e Safira nos leva a pensar na seguinte pergunta: até onde a cobiça pode nos levar? Vocês percebem que a lição desta semana, todos os exemplos que estão sendo dados giram em torno da cobiça? A cobiça de Lúcifer no céu o transformou num demônio. A cobiça de Acã o transformou também num homem perdido. E não foi somente ele, a esposa e os filhos também. A cobiça de Judas, um apóstolo de Jesus Cristo, se tornou um instrumento nas mãos de Satanás, traindo o próprio Mestre Jesus Cristo. E tal cobiça o levou à perdição, porque Judas suicidou. E agora, queridos, a história da cobiça de Ananias e Safira. O pecado da cobiça tem a ver com todo ser humano. Diz respeito a mim, diz respeito a você. O nosso pedido e a nossa súplica é que, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos mostre e nos convença naquilo que estamos sendo cobiçosos. Não é a ambição de prosperar que é pecado, mas é a cobiça, é o desejo de ter para você aquilo que não é seu, que pertence a uma outra pessoa ou que pertence a Deus. Esse desejo descontrolado, esse desejo maligno de querer para si aquilo que é do outro ou aquilo que é para Deus, isto chama-se cobiça, que transformou anjos em demônios e que pode transformar membros da igreja em homens e mulheres perdidos. Mas, queridos, o que o Espírito Santo se propõe a fazer é dar para você a mente de Jesus, o caráter de Jesus, a honestidade, a integridade de Jesus, o espírito de caridade e de sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, vencendo a cobiça. Bendito seja Deus, porque a cobiça pode ser vencida. É um pecado que pode ser vencido. Qualquer pecado pode ser vencido. Todos os pecados podem ser resumidos em uma só palavra: Satanás. Todos os pecados têm sua origem em Satanás. E Jesus Cristo veio e viveu aqui entre nós, sem nunca ter cedido a um só pensamento pecaminoso. A nenhuma das tentações de Satanás, Jesus cedeu. Jesus venceu a Satanás. Jesus venceu o pecado. E, queridos, a vitória de Jesus é a certeza da minha e da sua vitória. Porque Jesus venceu. Você não pode dizer, ele venceu porque ele era Deus. Não, meus queridos. Jesus não venceu porque ele era Deus. Jesus venceu porque ele viveu como homem. Sendo Deus, viveu como homem. E venceu a Satanás na qualidade de homem que vivia na dependência de Deus. Todo e qualquer homem e mulher
que viverem na dependência de Deus, em comunhão com Deus, deixando-se transformar pelo Espírito Santo, eles também terão a mesma vitória sobre o pecado, sobre Satanás. Cobiça, meu querido irmão, é uma questão do coração, do pensamento. Assim como o orgulho e o egoísmo, muitas vezes a cobiça passa despercebida e é por isso que pode ser tão mortal e enganadora. Já é difícil superar pecados óbvios, como, por exemplo, a mentira, o adultério, o roubo, a idolatria, a transgressão do sábado. Contudo, esses são atos externos, que são vistos pelos outros, sobre os quais temos que pensar antes de cometer. Mas vencer pensamentos cobiçosos, vencer pensamentos errados, isso é mais difícil. Mas Deus requer a vitória na mente. Deus quer santificação não somente do corpo. Deus não quer somente pureza das mãos. Deus quer também pureza nos pensamentos. E Jesus deu um exemplo disso. Quando ele disse, como diz a lei, não cometerás adultério. E Jesus disse, porém eu vos digo, se alguém olhar para uma mulher cobiçando-a, já adulterou com ela, já cometeu pecado. Queridos, Jesus disse que o pecado tem sua origem na mente. Se você olhar para uma mulher ou para um homem cobiçando, se você olhar para o carro, para a propriedade, para a fazenda, enfim, para os bens do seu próximo, cobiçando, desejando para você, este é um pecado na mente que tem que ser vencido. Se você não vencer o pecado na mente, no pensamento, ele vai se tornar uma ação, um ato. Mas o Espírito Santo quer nos dar a vitória sobre pensamentos pecaminosos, antes que eles se tornem atos e ações pecaminosos. Queridos, nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 13. Aqui nós lemos, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. O pecado da cobiça é uma tentação lançada por Satanás na nossa mente. E Deus quer que você alcance a vitória sobre este pecado, sobre esta tentação. Não existe desculpa para pecar. Não existe desculpa para cobiçar. Deus quer dar a vitória para você e para mim. Uma mente pura, um pensamento puro, assim como Jesus. O poder de Deus pode nos proteger contra esse pecado perigosamente enganoso. Observe os 3 segredos para vencer a cobiça. Primeiro, tome a decisão de servir a Deus, depender dele e fazer parte da sua família. Faça essa decisão na sua mente. Eu quero o céu a qualquer custo. Eu quero o céu a qualquer preço. Eu quero ser da família de Deus. Eu quero me tornar semelhante a Jesus a qualquer preço. Tudo que eu tiver que vencer ou abandonar ou sacrificar, tudo eu farei, porque eu quero ser semelhante a Jesus. Tome a decisão de servir a Deus. Josué declarou no capítulo 24 de Josué, verso 15, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome uma decisão de servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em segundo lugar, ore diariamente e inclua Mateus 6,13 na sua oração. O que diz Mateus 6,13? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao sentir cobiça por algo que você sabe que não deve ter, ore sobre isso. Coloque aquele pensamento da cobiça no meio da sua oração. Esse pensamento cobiçoso precisa fazer parte da sua oração. Ore sobre isso.
reivindicando promessas da Bíblia para a vitória, como a promessa de 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, onde diz que Deus dará, juntamente com a tentação, Ele dará o poder para você vencer. Deus não deixa você simplesmente ser tentado. Não, queridos. Ao Deus permitir a tentação vem de Satanás, mas quando Deus permite a tentação, Ele permite também o poder de Deus ser derramado sobre você. Você recebe o poder divino para vencer uma tentação humana. Ora, se a tentação é humana e o poder para vencer é divino, qual é a possibilidade de vencer? Grande possibilidade de vencer. Porque a tentação é humana e o poder para vencer não é humano, é divino. Então, meu querido irmão, é certa a vitória em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, seja regular no estudo da Bíblia. Não leia a Bíblia de vez em quando. Não leia a Bíblia uma vez por semana. Seja regular e diário no estudo da Bíblia. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, verso 11. Entesourando a Bíblia no coração. É memorizando a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia está lendo você. Quando você lê a Bíblia lê você. A Bíblia está examinando a sua mente e a Bíblia está corrigindo o que existe de errado em você. A Bíblia é uma palavra viva. A Bíblia é uma palavra viva. Por isso, quando você a lê, ela mexe com você, ela muda o seu padrão de pensamento. Meu querido irmão, Jesus abordou o problema humano pecado. Ele foi tentado em todos os pontos em que somos tentados. Para resistir, Jesus passava noites inteiras em comunhão, orando ao Pai. Ora, Jesus não venceu o pecado, não venceu as tentações somente porque ele era Deus vivendo na terra. Não, queridos. Ele não fazia uso dos seus poderes divinos. Ele vivia como homem na dependência do Pai. Por isso ele passava noites em oração, em comunhão com o Pai. Por isso Jesus resistiu, porque ele vivia na dependência do Pai, como você e eu podemos e devemos viver na dependência do nosso Pai Celestial e pela habitação do Espírito Santo em nós. Jesus não deixou esta terra sem ter forjado o caminho pelo exemplo e em seguida prometido o poder para tornar possível que cada pessoa tivesse uma vida de fé e obediência para desenvolver um caráter semelhante ao dele. Existe um padrão para ser imitado, meu querido irmão. Existe um modelo para ser copiado. Esse modelo é Jesus. O cristianismo é diferente do islamismo, cujo modelo é Maomé, um homem pecador, um homem polígamo. Mas, queridos, o nosso exemplo no cristianismo não é um homem pecador, é Jesus Cristo, o Santo de Israel, aquele que nunca pecou, nem em pensamento nunca pecou. E ele nos deixou o exemplo, e ele nos deixou o poder do Espírito Santo, que implanta o caráter de Jesus em nós. É a mente de Jesus que tem que ser implantada na nossa mente, para que tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus e as mesmas reações de Jesus. Jesus Cristo nos deixou um exemplo para ser copiado. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, versos 6 e 7. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o meu e o seu modelo. Ele pousa para ser copiado. Ele pousa para ser reproduzido em você. Pela contemplação constante, diária de Jesus, nós seremos transformados à semelhança dele, de glória em glória. Você e eu temos que copiar o modelo. O modelo é Jesus. Ele pousa para você o contemplar. Quando você lê os evangelhos,
Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, quando você medita em Jesus Cristo e você pede que quer ser mais semelhante a Jesus, que você quer ter a mente de Jesus Cristo, o Espírito Santo responderá à sua oração, trazendo para a sua mente a mente de Jesus, colocando em você a integridade e a pureza de pensamento de Jesus Cristo. É em Jesus que nós somos mais do que vencedores. Que Jesus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. E que Jesus dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.